maioria das denominações pentecostais acreditam na presença real de Jesus Cristo na celebração da Santa Ceia. Ele se faz presente em nosso meio quando nós estamos celebrando a Santa Ceia. Esse é o significado do entendimento da presença real. Mas é de Jesus mesmo ou do Espírito Santo? Jesus está presente. Jesus está. O Espírito Santo que representa Jesus na terra, sempre. Ele não vai descer. A gente tem que ter. Quando a gente fala Jesus, é sempre Jesus através do seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Deus está presente. Porque a Trindade Divina é representada na terra em todas as ações de Deus hoje pelo Espírito Santo. Tá? A gente pode falar Deus o Pai, a gente pode falar Deus o Filho, que as obras que eles fizeram, que eles continuam fazendo em nosso meio, no meio da igreja e no mundo de uma forma geral, mas sempre representado pelo Espírito. O executor hoje quem é? Das obras na terra. É o Espírito Santo. Representante de Deus Pai, de Deus Filho hoje na terra. Espírito Santo. Então quando a gente fala Jesus está presente aqui, é o Espírito Santo representando a Trindade Divina. Tá? Sempre com esse entendimento, tá? Jesus, ele está presente através do seu Espírito. Então, a Assembleia de Deus, Quadrangular e a maioria das denominações pentecostais acredita que Jesus se faz presente. Quer dizer, a partícula do pão e a partícula do cálice não é Jesus que está ali em carne e sangue. São apenas o quê? Simbolismo. É o símbolo do corpo e o sangue de Cristo. Então nós acreditamos que a celebração da Santa Ceia é o simbolismo, né, traz o simbolismo da morte de Jesus, que é o corpo e o sangue. Posso fazer só uma colocação? Eu estava vendo sobre o assunto e é muito interessante que nós protestantes, vamos colocar assim, retomamos o sentido real da Santa Ceia, porque até então eu não sabia, eu fui saber recentemente. Na Grécia Antiga, cerca de 80 até 100 depois de Cristo, tinha um deus chamado Deus Nitra. E esse Deus Nitra era o chamado Deus dos Soldados, que hoje em dia é muito simbolizado pelo São Jorge. Aí o que acontece? Esse Deus Nitra, ele imitava em tudo a Jesus. Muitos afirmam que não, mas como veio depois, veio depois que Jesus, né, veio à Terra. E um dos rituais que eram da religião nitriana, parece nossa assim, era o do pão e do vinho. Só que esse pão e vinho, na verdade, eles imitavam praticamente tudo. Muita coisa, até hoje tem várias coisas. Religiões seitas imitando os evangélicos em determinados pontos. Né? Aí para eles, aquele pão, que não era a mesma coisa dos cristãos, para eles aquele pão e aquele vinho se transformava na carne e no sangue de Nitra. Então para eles se transformava naquilo, então tinha todo aquele ritual. Foi quando a Igreja Católica virou a religião do Império Romano oficial, isso, do Império Romano. Então, para atrair todas aquelas pessoas, eles atraíram muitas de outras religiões e colocaram. O objetivo político. E a partir daí, o objetivo político, a partir daí o sangue, o pão e o vinho começaram a se transfigurar na carne de Cristo. Quer dizer, pegou tudo aquilo, transubstanciar, isso aí. Aí, enfim, o que eu estou querendo falar, resumindo, é que, na verdade, os cristãos da época antiga não tinha essa transformação. Isso veio com a mudança e depois se transformou, mudou de novo para o que era antes com o cristianismo, com a reforma. Muito legal. Tá? Então, a presença real é que Jesus se faz presente, que é o que nós cremos. O pão e o vinho, ali não está se transformando em corpo e sangue de Cristo, de forma alguma. É apenas o quê? Um simbolismo do corpo e do sangue de Cristo. Jesus falou, tomai e comei em memória de mim. É para memorizar. Que a igreja, através da repetição desse sacramento, vem estar sempre lembrando do sacrifício de Jesus por nós. No Velho Testamento, onde os memoriais, as festas, as ordenanças, para que o povo estivesse sempre lembrando do que Deus havia feito por eles. Então, o memorial também, a Santa
Ceia é, tá? Corpo e sangue é memória, é simbolismo. O corpo e sangue de Jesus não estão presentes ali no pão e no vinho. Quem está presente? O Espírito Santo. Tá? Então, sua presença é real. É o que nós temos, a presença real de Deus, de Jesus, do Espírito Santo no nosso meio, no momento da celebração da Santa Ceia. Consubstanciação. Né? Vamos falar? Consubstanciação. É o entendimento de que no pão e no vinho Jesus está presente. Ele não está presente no nosso meio, ele está presente no elemento que representa o corpo e no elemento que representa o sangue. Porque a partir do momento que o pão e o vinho é consagrado, ele passa a ter a presença de Jesus nele. Só que isso é correto? Não, a presença real é Jesus no nosso meio. Por que não está correto? Porque Jesus mandou que nós fizéssemos isso em memória dele. Em momento algum ele disse que estaria presente nos elementos. Tá? Só que muitas pessoas pensam que Jesus está presente nos... Nós somos consagrados, eles são consagrados à memória de Jesus. Mas Jesus não está presente neles. Isso é fetichismo. É atribuir a objetos a presença de um ser divino. Tá? Isso a gente pode fazer? Não. Tá? Por que eu falei que há erros grosseiros? Muitas vezes as pessoas, quando vão orar na Santa Ceia, falam: o Senhor se faz presente nesse pão e nesse vinho, ou nesse pão e nesse suco da videira. Essa oração está correta? Não. Porque Jesus não se faz presente no pão e no vinho. Ele se faz presente no meio da sua igreja. É diferente. Ele se faz presente em nós, não no corpo e no sangue que está sendo representado pelo pão e pelo vinho. Não existe consubstanciação, quer dizer, Jesus não vem para aqueles objetos. Aqueles objetos são apenas o quê? Elementos memoriais do seu corpo e do seu sangue. Então, quando a gente ora, né, normalmente, pastor, vamos chamar o irmão fulano ou o pastor fulano para orar pela Santa Ceia, né? Aí o irmão ou o pastor auxiliar dele faz aquela oração falando que Jesus está presente no pão e no vinho. É muito comum isso. Está correto? Não. Tá? Mas os presbiterianos que vêm de linha calvinista acreditam nisso, tá? Porque o calvinismo ainda era muito impetrado de catolicismo. Então ele deu uma aliviada no catolicismo, que acredita na transubstanciação. Vamos falar? Transubstanciação. O que é a transubstanciação? É o entendimento de que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Literalmente. Literalmente. Então, toda vez que a Igreja Católica celebra uma missa, né, que há a celebração da comunhão, né, o que eles estão fazendo? Sacrificando novamente a Jesus. O entendimento é esse. É uma heresia. A palavra de Deus diz que Jesus